Fala pessoal, beleza? Bom dia para quem tá acordando agora para ir trabalhar nessa terça-feira aí de jogo do Brasil, quer dizer, jogo do Botafogo desfalcado de 9 jogadores, né, contra o Peru. Bom dia, bom trabalho para vocês. Mas eu sou o Rafael, vim aqui trazer mais informações de Botafogo no nosso canal Notícia do Fogão. Temos aqui o Maurinho que deu uma semi-arregada, né, pipocou, mas ainda continua com esse papinho, discursinho tosco dele de que o Botafogo, o Luiz Henrique e o Jesus não estariam no Brasil se não fossem as SAFs, e é um modelo ilusório, fantasioso e tal. Esse velho lenga-lenga dele, eu estou aqui para debater com ele, vamos dizer assim, né? Ele falou, eu respondi algumas mentiras que ele falou, alguns argumentos falaciosos que ele usou. Tem aqui também o Band Esporte mostrando aí um pouco da fase atual maravilhosa de Luiz Henrique e Igor Jesus com números. Temos também o Papo de Craque repercutindo. O Botafogo bateu 75 mil sócios torcedores, né, e conseguiu pela primeira vez na sua história lotar um estádio. Esgotou os ingressos de Botafogo e Penharol na quarta-feira da semana que vem, com torcedores associados, apenas com sócios torcedores. Nenhum torcedor, lógico, acho que tirando ali aqueles pouquinhos que vão como convidados do Plano Glorioso, como por exemplo eu, que tenho 2 ingressos aí de convidados com meia entrada, pouco mais que meia entrada de desconto, e levo 2 amigos aí para vir comigo no jogo. Mas são poucos, né? Mas vinculados a sócios torcedores. Pela primeira vez estamos lotando o Engenhão só com sócios. E muito mais, pessoal, muito mais. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, vamos embora para os vídeos aí. Que sexta-feira, foi sexta, né? Quinta, jogo do Brasil. O Thiago falou, né, todo empolgadão, não, os jogadores que atuam no Brasil fizeram os gols. Eu falei, porra, os caras que já atuam no Brasil, mas já atuam aqui, isso não demonstra a pujança dos clubes brasileiros. São 2 caras que estão aqui porque tem um investidor que comprou o Botafogo e traz esses jogadores. E traz para fazer a roda girar. E não é errado, isso é legal. Ele pode fazer isso. Ninguém está dizendo que é errado. Ele pode levar para o Lyon, para um outro clube, vender. Tanto um que estava nos Estados Unidos, o outro estava na Europa. Não minto. No caso, um estava no Catar, os Estados Unidos é o Almada, e o outro na Europa. Então eu falei, isso é meio que o mundo fantasioso das SAFs. O que eu quis dizer com isso? Não é uma opinião, uma constatação. O Botafogo, em condições normais, não teria como contratá-los. Simples assim. Então eu acho que isso é um pouco de uma fantasia do mundo das SAFs. As SAFs criam uma situação que os clubes não têm condição de fazer. Então, eu concordei com tudo que o Thiago falou, adorei aquele discurso inicial dele do programa, indignado com a seleção brasileira, elogiei, mas falei, isso aqui eu discordo. Os caras, para variar, tiram do contexto do programa e tratam como se fosse um ataque ao Botafogo, não tem nada com isso, não tem nada contra a SAF. Ninguém tirou de contexto, Maurinho. Não vem agora arregar e dizer que a culpa é nossa, não. Ninguém tirou de contexto. Botamos a sua fala inteira, inclusive a parte que o empilhado fala, vem você depois e tal, e você sangra. Você fica aí de chiliquinho, igual tá aí agora. Lógico, dizendo que foi com um tom mais leve, mas não foi com esse tom, não. Foi com um tom bem... que é esse tom ranzinza, né? Mas, se for parar pra pensar, com esse raciocínio aí, o Manchester City não poderia ter 13, 14 convocados para essas seleções de vários países, né? Não poderia, porque é um time que foi comprado por um grupo árabe, né? Não tinha tradição nem dinheiro para conseguir tais investimentos, tais títulos, tais elencos, e fez. Vai ficar lutando até quando contra a SAF? Isso aí é sim, lutar contra a SAF. Dizer que é um universo paralelo, fantasioso, aí depois disso não tem nada contra a SAF. Não tem nada contra a SAF. Não, nada contra, tudo certinho, mas diz que é fantasioso, que é irreal. Não é irreal, cara. É a realidade do Brasil hoje. As SAFs vieram para mudar o patamar de vários clubes que estavam quebrados para clubes ricos. E você chore à vontade. O seu Flamengo agora tem vários concorrentes e pode chorar à vontade. Do Botafogo, eu não gosto da lei das SAFs. Isso eu sempre falei. A lei das SAFs eu não acho correta, porque você não precisa quitar sequer uma parcela maior das dívidas do clube para comprar um clube. O certo, na minha opinião, seria: o clube deve 1 bilhão, sei lá, vai pagar todas as dívidas de curto prazo, ou todos os ex-funcionários que ganham pouco, de repente não receberam, ganham meio salário. Sei lá, tem que ter uma maneira do cara comprar o clube, mas limpar as dívidas, né? E aí ele compra o clube. Não, ele paga depois. Tem uma série de... Você nunca achou errado, né? Que, por exemplo, uma estatal bancasse um time de futebol
com o dinheiro de todos os brasileiros, botasse esse dinheiro num único clube de futebol, que pode ser rival de outros contribuintes brasileiros aí que deram impostos para essa estatal. Nunca achou errado. Também nunca achou errado que um time ganhasse 10 vezes mais, 15 vezes mais que um concorrente da mesma divisão. Ah, vai dar mais audiência. Não necessariamente. O Botafogo tem muito menos torcida que o Flamengo, por exemplo, e deu muito mais audiência que o Flamengo. Deu o recorde do Brasil hoje, no ano de 2024. De audiência é do Botafogo. É um jogo do Botafogo, não é do Flamengo. Então, a importância do jogo fala muito mais sobre o time que está em campo. Porque eu posso querer secar o Flamengo também. Não sou flamenguista e posso assistir o jogo do Flamengo, assim como eles assistiram o jogo do Botafogo várias vezes esse ano. Contra o Palmeiras, contra o São Paulo, né? Contra vários times. Então, nunca achou errado isso, né? Nunca achou errado que o Landim tenha assumido que deu aí umas, né, chamoteadas aí, na época lá que trabalhava na Lubrax, Petrobras e tal, para conseguir pagar o patrocínio do Flamengo, mesmo sem os certificados de... como é que diz? Um negócio negativo lá, o que prova que tá em dia com os pagamentos da dívida e tal. Também não, né? Nunca foi contra isso. Nunca achou errado isso. O Flamengo, que hoje tem muito dinheiro e tá com a dívida quase paga, mas não tá com a dívida paga inteira, tem dívidas ainda. Lá atrás, quando trouxe Paulo Guerreiro, trouxe Diego Ribas, Everton Ribeiro, tava cheio de dívida ainda. Cheio de dívida. Você não achou errado nenhuma dessas coisas, né? Entendi, Maurinho. Situações. Eu não acho essa lei correta. Eu acho ela injusta com os credores daquele clube que se endividou e que aí vira empresa e tem dinheiro para jogadores, mas não tem dinheiro para pagar a dívida. Então, acho que o investidor brasileiro, estrangeiro, deveria investir para valer. Compra o clube, paga a dívida, como fosse uma empresa mesmo já, e tocar essa vida. Enfim. Como fez a Red Bull com o Bragantino. Ele tinha um passivo de 460 milhões ou qualquer coisa assim, e foi a primeira coisa que eles pagaram. Pagaram o passivo. E assumiu o clube. E aí deram uma diferença lá para a família Chedir, não sei nem. Não estou falando que foi por fora, não. Deu mesmo, tudo certinho. Tudo certo. Era uma negociação e aí todos os passivos foram. Depois que acertou o valor da compra, eles quitaram todos os passivos, fazia parte do negócio. Do negócio. Quitar os passivos. Eu acho que é mais justo. Porque se eu fosse um ex-funcionário, um ex-jogador, um ex-técnico de um clube que vira SAF, eu ficaria muito incomodado de ver grandes contratações e eu não recebo o meu dinheirinho. O Mano Menezes já fez reclamações explícitas, públicas, com relação ao Cruzeiro, né, dizendo que não sei quantas pessoas, 100 pessoas, né, a situação dele, reclamando bastante. O Mano reclama bastante sobre isso. E aí foi transformar aquilo como se fosse um absurdo. Não é absurdo nenhum, amigo. Coisa mais normal do mundo. Não é nem uma opinião, uma constatação. Ah, mas na Inglaterra é diferente. Se o Abramovich, vamos voltar no Abramovich, contratava jogadores para o Chelsea, não era para revender, era para o Chelsea. É para jogar lá. Não é para fazer trampolim dali para outro lugar. Aqui o que... Ué, mas peraí, o Luiz Henrique não tá jogando aqui não, né? Ele veio aqui e tá jogando videogame e fazendo fisioterapia. Enquanto fica no Botafogo, ele não tá jogando. Ele veio jogar aqui. O Igor Jesus, jogar aqui. E vamos esquecer um pouco esse Almada, Igor Jesus e Luiz Henrique, tá? Vamos focar em Alan, jogar aqui. Marlon Freitas, jogar aqui. Alex Telles, jogar aqui. Basto, jogar aqui. Barbosa, jogar aqui. John, jogar aqui. Posso citar aqui Eduardo, Tiquinho, Júnior Santos, Savarino, entre outros vários jogadores que você sabe que não tem perfil de Lyon. Não tem nem mais idade para isso. Vieram jogar aqui. Então para com esse discursinho. Para de pegar 2 jogadores e fazer parecer que essa é a regra do elenco inteiro. Tá? Tá feio, Maurinho. Tá feio. Você já arregou. Você viu que a repercussão negativa que deu. Tá arregando. Mas tá arregando sem assumir o erro que fez. A besteira que falou. Arrega, mas arrega direito, pô. Pede desculpa. Pô. Falei merda, pessoal. Desculpa. Me perdoem. Falei merda. Eu sou um clubista que não consigo parar de falar merda quando eu tô puto com o meu time e vendo um rival ascender, subir de posição, ganhar títulos e ganhar classificações enquanto meu time tá na merda. Assume, pô. Pelo amor de Deus. Tá feio já, Maurinho. Você tem nas SAF, são investidores que querem, que não é errado, fazer negócio. Então cria uma falsa sensação de pujança que o futebol brasileiro não tem. Alguns clubes têm essa força, outros não têm. Cara, para de chorar, porque o próprio tem um rapaz aí que eu sempre volto meia, sempre não, né? Às vezes eu reajo aqui, que é o do Não Importa o Que Digam e Insta Verde, que é o mesmo rapaz.
Fernando, eu acho o nome dele, é um palmeirense. Ele fala, cara, parem com essa parada de choro aí. O Palmeiras e o Flamengo tinham plenas condições, pelo dinheiro que tem em caixa. O Flamengo fatura 1 bilhão por ano. O Palmeiras vendeu o Endrick e o Estevão por rios de dinheiro. Esses dois times tinham plenas condições de conseguir também comprar o Almada e o Luiz Henrique. Dinheiro para eles tinham. Bastava querer, né? Não quiseram. Assim como o Texas tem dinheiro a bancar 100 milhões, o Palmeiras também tem. O Flamengo tanto tem que comprou o Alcaraz. Então, dinheiro tem. Mas foram incompetentes. O Botafogo foi competente. Tinha o dinheiro, é claro, né? Mas foi competente. Foi lá, botou a grana e pegou um jogador foda, que hoje geral fala, 100 milhões foi pouco pro Luiz Henrique. Nem vou nem dizer o Igor Jesus veio de graça, tá? E se 100 milhões foi pouco pro Luiz Henrique, imagina 0 pelo Igor Jesus, né? Então, não vem falar que é só dinheiro ou é um cenário artificial das SAFs, porque o Flamengo poderia comprar um Savarino por 13 milhões, um John por menos de 10, um Cuiabano por 7, um Barbosa de graça, um Bastos de graça, um Gregory por menos de 10 também, não lembro quanto foi, Marlon Freitas de graça, Alan de graça, tá? O Igor Jesus de graça. Poderia comprar o Matheus Martins se quisesse, o Vitinho se quisesse, o Júnior Santos veio pro Merreca também, 10 milhões eu acho, menos que isso quando veio do Fortaleza. Vários jogadores vieram de graça pro Botafogo ou por menos de 10 milhões. Vocês tinham dinheiro suficiente para isso. Não tinham competência. Então vem dizer que, esses jogadores estão aqui, mas não era para estar. É um ambiente inflado pela SAF. Né? Profissionalismo, você não sabe o que é, né? Porque, além de ser um jornalista horrível, torce para um time que não tem profissionalismo. Tem muito dinheiro, mas joga fora doidado. Tá? O Botafogo está onde está, com jogadores que está porque tem trabalho sério, capacitado, bem estruturado, né, que consegue analisar bem o mercado e fazer boas ações. Então, enquanto vocês foram lá gastar maior dinheirão no Alexandro, né, o Botafogo foi e pegou o Alex Telles de graça. Olha a diferença aí de mentalidade. Enquanto vocês foram gastar, estão até hoje buscando aí um reserva à altura do bichado Arrascaeta. Quantos meias o Botafogo tem hoje? Savarino, Eduardo, Almada, Romero, todos em condições de jogar. O Flamengo, se perde a Arrascaeta, acabou o mundo, né? O Botafogo tinha um tiquinho e queria mais um centroavante de qualidade. Achou o Igor Jesus. O Flamengo até hoje é dependente do Pedro. Perdeu o Pedro, acabou o time. Gabigol não faz gol. O tal do cara do Nova Iguaçu lá, fugiu o nome do cara agora do Nova Iguaçu, também não faz gol. Aí, a desgraça, o desespero que eles estão agora pra conseguir fazer o time jogar sem os caras. Sem o Pedro. Como é que faz? É isso aí, é isso que eu falo que é trabalho. E você só pode chorar agora e tentar você criar uma realidade paralela, fantasiosa, de que isso não é trabalho duro qualificado. É só dinheiro. E é só injeção de dinheiro de um milionário que só quer botar aqui pra vender. Os caras estão aqui jogando, Maurinho. Estão jogando. Não vieram pra chegar aqui, valorizar e ir embora, não. Estão jogando. Vão trazer títulos esse ano. E você só pode aí ficar sangrando pelos cotovelos. Vivem um mundo meio que de fantasia, porque tem um investidor. Isso que eu quis dizer, é a minha opinião. E não mudo. Isso não é ataque ao Botafogo, não é ataque à SAF do Botafogo, é uma constatação. Ou alguém vai me convencer. É a forma que você arrumou de desmerecer o trabalho bem feito do Botafogo. É sim. Porque esses caras estão aqui, não porque tem só um investidor que vem aqui e bota dinheiro. Não é nenhum sheik árabe que botou 400 milhões no jogador só não, cara. É 100 milhões, é alto, porque o Botafogo tinha antigamente, é alto, claro que é alto. Mas porque o Flamengo e o Palmeiras têm de dinheiro em caixa hoje, ou tinham, né, no começo do ano, um valor simplesmente acessível para ambos. Não pegaram porque não quiseram. Então não é um jogador que tá aqui, mas fora da realidade do Brasil, não. Tanto não é fora da realidade do Brasil, que o Flamengo pegou um cara de 100 milhões também. Então, dentro da realidade financeira dos times do Brasil está. Bastava ter capacidade de buscar. E vocês não tiveram essa capacidade. Que o Igor Jesus e o Luiz Henrique estariam no Botafogo não fosse a entrada de um investidor que coloca dinheiro ali e contrata os atletas. Não estariam no Botafogo. Mas, Mauro,
por ele colocar o dinheiro, eles não são jogadores do Botafogo? Nisso eu acho assim... Não, eles são jogadores do Botafogo, mas vamos lá, vamos no contexto. No contexto do programa que aconteceu, você enalteceu o fato de jogarem no futebol brasileiro. E que aí tem que chamar jogador que atua no Brasil e tal. Aí eu falei, nesse caso, né, eu discordo porque eles jogam aqui, só jogam aqui, porque o Botafogo vive uma situação que é uma situação de uma SAF. A SAF, ela traz um mundo de fantasia. Mas se não fosse no Botafogo, Maurinho, eles poderiam estar em outro clube do Brasil. Esse foi o ponto do Pilhado. Ah, jogadores estão no Brasil. Ele não falou no Botafogo em si, mas no Brasil. Eles estão no Brasil, né, com valores que são acessíveis para vocês. Um veio de graça e o outro veio por 100 milhões. Só o Botafogo conseguiu pegar os caras por quê? Profissionalismo, trabalho qualificado, capacidade de buscar, de atrair o olhar dos jogadores, convencer eles a vir, né? Não estão aqui porque chegou um cara e botou R$1 bilhão no jogador, tipo um Cristiano Ronaldo. Não. Então o seu argumento é, sim, falho. Você disse que eles só estão aqui porque veio uma SAF e botou muito dinheiro. Mas não, eles estão no Botafogo porque veio a SAF com muito dinheiro. Mas no futebol brasileiro, eles estão aqui porque o Botafogo foi capacitado de lá achar um bom ativo, um bom jogador e trazer. Porque por grana, Palmeiras e Flamengo têm a mesma grana de botar no Luiz Henrique que o Botafogo teve. Palmeiras vendeu o Hendrick e Estevão por 300 milhões cada um, eu acho. 400 milhões, eu acho. Então, grana para isso tem. O Flamengo, 1 bilhão por ano. Pegou o Alcaraz, que tem 100 milhões também, igual o Luiz Henrique. Então, não é um papinho de que só tá aqui no Brasil porque veio um time de fora, um milionário de fora para botar dinheiro. Tá aqui porque o Botafogo tem esse dinheiro do bilionário, é claro que tem, mas tem um trabalho de qualidade com um scout foda. Que não é a situação real do clube. Ela transforma. Gente, é uma varinha mágica. O cara chega lá, pim, e de repente o clube que está quebrado está contratando grandes jogadores. Como é que se faz isso? Mas só eles dessa estão no maneira. Botafogo, entendeu? Eles estão no Botafogo no momento. Eu acho que até por isso pode ter gerado toda essa polêmica. Sim, não, tirou a polêmica porque as pessoas tiram do contexto. Mentira. Porque o cara não pega o início do programa que você falou e o que eu falei e por que eu falei. Tá no contexto. É um debate entre nós aqui, uma conversa. Agora não vem arregar dizer que a culpa dos caras que tiraram de contexto, não. Botamos o contexto inteirinho pra vocês verem. O cara tira só aquele trecho como se fosse uma coisa falada de graça, gratuitamente. Não foi isso. Estava dentro de um contexto. Isso se faz porque os caras que fazem isso são covardes. São covardes, são desonestos, são pessoas vis que fazem isso. Desonesto e covarde é alguém usar a audiência de 2 portais de alcance nacional, como é o Jovem Pan e o UOL. A gente pode discordar do viés e do jornalismo que fazem, mas os caras têm alcance, né? Agora, usar essa audiência para fazer comentários clubistas e maldosos contra um time de futebol, porque você tem picuinha com esse clube de futebol. Você não gosta, você tem perseguiçãozinha, você deve ser igual o Zico, que odeia o Botafogo, porque na infância foi um time que te fez ter muito ódio como torcedor, porque só apanhava do Botafogo. Justo, válido, cada um tem o seu rival de estimação. Agora, você que usa de covardia para atacar um clube de futebol com comentários maldosos, né, manipulando a realidade e a verdade, né, ao seu bel prazer aí, a narrativa que você cria na sua cabeça, para jogar aí o público contra esse clube. E alguns são vampiros que não têm relevância nenhuma na profissão e que aproveitam esses momentos para dar uma narrativa própria e ganhar um pouquinho de audiência ali e tal. E eu fico feliz porque ajudo indiretamente esses elementos a pagarem as suas contas, a não ter que o garantidor, né, pagar lá o aluguel deles, eles mesmos podem pagar. A gente acaba ajudando. Se as migalhas... Aí ele usa aquele velho argumento de eu sou poderosão, eu sou isso e aquilo. Mas a gente sabe que o Maurinho é um cara que paga suas contas com esse tipo de comentário clubista, né? Que muita gente... Cara, meu primo diz que ele é um personagem. Eu, sei lá, tô ali tendendo a não acreditar nisso aí. Mas tem gente que acha que ele é um personagem que faz isso pra ganhar dinheiro. Tipo, eu falo um monte de besteira aqui internacionalmente, de propósito, pra gerar repercussão, gerar polêmica e meu nome crescer em cima disso. É assim que você paga suas contas, né? Você tá aí no Jovem Pan, tá aí no UOL, trabalhando e tal. Trabalho de jornalista, que eu acho horrível, mas tem quem goste. Com base em comentários esdrúxulos, ridículos como esse. Fazer o quê? Cada um ganha dinheiro como pode. Vamos ouvir
dois jovens valores da seleção, dois jogadores do Botafogo que deram entrevista, eles que são responsáveis diretos pela recuperação um pouco do alto astral da seleção brasileira pela vitória que teve lá no Chile. Vamos ouvi-los, Igor Jesus e o Luiz Henrique. Nós estamos focados porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra uma equipe que vem crescendo cada vez mais, e todos os jogos de eliminatória se tornam jogos difíceis, mas temos mais 2 dias para preparar e fazer um ótimo jogo e sair com resultado positivo. Claro que eu quero jogar, quero estar dentro de campo, como você falou, no Botafogo eu venho sempre jogando, aqui na seleção brasileira estou buscando meu espaço, mas respeitando, claro, os meus companheiros. Quem o Dorival for botar ali para jogar, eu sei que todo mundo vai dar o máximo, todo mundo vai dar o seu melhor dentro de campo. Então, venho trabalhando no meu canto, tranquilo, sabendo que sempre vou ter oportunidade, e quando eu ter minha oportunidade, eu quero aproveitar, como eu aproveitei nesse jogo agora. Então é isso, quem for jogar ali vai dar o seu máximo, como eu falei, vai dar o seu melhor e sempre querendo ajudar a seleção brasileira. Essa dupla do Botafogo... Ficaram em alta, né? Eles ficaram em alta porque os dois juntos marcaram os 2 gols da vitória sobre o Chile. Mas você acha que há alguma possibilidade os dois começarem jogando? Eu tô curioso, mas eu tenho que aproveitar o momento, né? Mas aqui o Luiz Henrique e o Igor Jesus, certo, né? Tem razão. Mas ele vai tirar quem? Tirar o Savinho? Vai tirar o Sávio? Vai tirar o Rodrigo? Ele não vai tirar. O Rafinha também não. Então fica Sávio ou Luiz Henrique. O Sávio jogou mal? Não. Para mim, não. Então eu começaria com o mesmo time e deixaria o Luiz Henrique no banco. Vamos dar uma olhadinha em números, Pretzel, desses 2 jogadores no Botafogo. Dá uma olhadinha, a temporada é muito boa. O Luiz Henrique jogou 44 partidas, marcou 9 gols, deu 4 passes para gol. Ficou aí mais de 3 mil minutos em campo e leva 233 minutos para fazer um gol. O Igor Jesus tem menos jogos, mas tem uma ótima eficiência, porque marcou 7 gols em 19 jogos e deu 1 assistência. Ou seja, um jogador mais de conclusão mesmo. Ele ficou aí mais de 1.200 minutos em campo, leva 160 minutos para participar de um gol, seja colocando a bola para dentro do gol ou dando o passe para gol. 2 jogadores que representam uma mexida, né? Uma dessas caras novas, que é o que a gente espera, porque afinal de contas os 2 últimos ciclos foram muito ruins, né? Então que se mude, né? Que se mude o jeito de jogar, mudem-se os jogadores. O Brasil continua, se não produz um super craque mundial, ainda precisa de um tempo para Endrick e o Estevão quando for para lá. O Neymar está machucado, temos o Vinícius Júnior e o Rodrigo, mas se não é um super craque, você fala, isso vai ser melhor do mundo, além do Vinícius Júnior, né, que deve ser. Mas a gente tem vários bons jogadores aí. Então, se um não está funcionando, né, tchau, troca. É o que aconteceu com o Paquetá. O Paquetá é um valor importante e tal, mas espera aí, não está jogando bem, então vai cuidar. Se machucou, vai. Se machucou, não, foi suspenso, né? Vai cuidar da sua vida, de limpar sua barra, tal, com as denúncias que tem na Inglaterra, que se coloque outros jogadores, tá? E mesmo esses que jogam no Brasil, que tem se provado à altura dos outros, né? O Gerson é outro. Ontem até o presidente da República, né? Chegou a ouvir, não? Eu não ouvi, o que falou? Sugeriu que a seleção seja formada só por jogadores que atuam no Brasil. É a mesma coisa que eu falar, a mesma coisa que eu falar da política internacional, né? Da diplomacia ou do acordo de paz entre Israel e o Hezbollah. Estou dando exemplo. Mas eu gosto de ouvir você falar sobre esses assuntos. Pois é. Mas aí é o seguinte, como é que você... Tem muita gente que defende uma seleção só formada por jogadores do Brasil. A gente faz um time aqui, certo? Certo, mas esse time não tem nenhuma garantia de que vai ganhar e que vai levar o Brasil a algum lugar. Mas qual que seria a vantagem disso? Pois é, não ter uma seleção mais identificada com o que a gente joga aqui. Eu acho que os melhores estão lá fora, primeiro, porque o Brasil virou um país exportador de talentos, certo? Os nossos jogadores aqui estão saindo também por uma falta de protecionismo aos clubes. O primeiro contrato do menino que surge aos 16 anos, ele é um contrato válido por apenas 3 anos. Esse prazo tem que aumentar.
O primeiro contrato tem que ser por 5 anos, ou até 6. Porque aí tu tem um protecionismo maior para o clube brasileiro. Claro que tem. Tu pode, de repente, ficar com esse jogador com um pouco mais de tempo aqui. Essas negociações vão correr do mesmo jeito. Não sei. Né? Talvez os atletas também tomem gosto por ficar. É possível que os valores subam um pouco. Subam um pouco também. Então, assim, também tem isso. Jogadores cada vez saindo mais cedo e com pouquíssima identificação conosco. Conosco, que eu digo, com o nosso futebol. E aí, o que acontece? Na cabeça dos políticos, presidente da República e tal, uma seleção mais próxima do povo brasileiro. Mas o futebol aqui também está fechado. Essa que é a realidade. Aquele futebol aberto, aquele futebol próximo do torcedor, ele não existe mais. Então, assim, olha a que ponto nós chegamos. Nós estamos valorizando jogadores da seleção brasileira descerem do ônibus para dar autógrafo e tirar foto. Nós transformamos isso em notícia. Sim. Porque isso não acontece mais. Não. O que deveria acontecer, porque eles são tudo... O Endrick chegou a dizer que sacrificou as férias para disputar a Copa América. A que ponto nós chegamos, né? Então é o seguinte, essa falta de identidade também afasta muito o público da seleção brasileira. Mas uma seleção só de jogadores do Brasil ganharia de uma seleção só de quem está no exterior? Me ajuda aí. Claro que não. Eu acho que não. Claro que não. Acho que o efeito maior seria o enfraquecimento da seleção brasileira. Você não contaria com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Neymar, quando voltar, que é um jogador zagueiro muito bom. Não, é uma questão que... A minha questão com esse... a parte dos times brasileiros não é com relação a só ter time brasileiro, mas é que eu sinto mais confiança um jogador de um São Paulo, no Botafogo, no Flamengo, no Palmeiras, no momento de decisão, do que um cara do West Ham, um cara do Brighton, do Nottingham Forest, do Olympique de Marseille, do Reims, da França, entendeu? Porque esses caras não estão habituados a jogar grandes jogos, jogar decisões com frequência, jogos de pressão. Não tem torcida apertando eles no cangote ali no alambrado, jogos tensos, de pressão, cobrança, não tem. Torcidas não existem nesses times pequenos da Inglaterra. Pressão menos ainda. Jogos importantes? Nenhum. Não brigam por nada, não ganham título nenhum. Então você pegar um cara que joga, por exemplo, no Vasco, no Corinthians, no Grêmio, no Flamengo, Palmeiras, Botafogo, São Paulo, tem muito mais costume de jogar decisões, jogos pegados, complicados, tensos, do que um cara do Brighton, um cara do Nottingham Forest. Tem. Aí chega aqui numa eliminatória de Copa do Mundo, na América do Sul, que é quase uma Libertadores de seleções, né? Tem catimba, tem gramado ruim, tensão, juiz perturbando, torcida perturbando também, catimba, etc. Cera. Os caras não entendem o que é isso, porque não estão acostumados com isso. Não que tem que ter só brasileiro, tem que ter, lógico, os grandes jogadores brasileiros da Europa. Mas não só, porque hoje em dia é quase que só isso, né? A seleção brasileira. O time titular inteiro quase é de jogadores de fora. Aí você vê um time apático, não sabe por quê. Militão, o Marquinhos, o Bruno Guimarães, o André, que foi lá para fora. Acho que isso não resolve. Uma preocupação maior para mim, em termos de fortalecimento de uma seleção, é você continuar com uma demanda muito grande de bons jogadores. Eles nascem onde? Aqui no nosso país. Só que eles estão tendo cada vez menos espaços nos clubes de Série A e Série B. Por quê? Porque há um número enorme de jogadores estrangeiros. Então, os jogadores, eles chegam ao mercado das bases, as bases do Brasil continuam sendo muito fortes, estruturadas, tem muito material humano, então sai muito jogador, mas não está encontrando lugar para jogar. E isso acho que é um problema que vai bater na seleção, na revelação de talentos. Agora, essa sugestão de você ter, para aumentar a identidade, você ter jogadores daqui, não creio que tenha um efeito, não seja muito efetivo, não. Muito melhor seria se a seleção começasse a jogar bem. Dá tempo de a gente fazer aqui nós dois, uma seleção rápida? Dá, e nós vamos fazer um bom time, mas o Everton, lateral direito é difícil. William. Cruzeiro, vai. Pode ser William do Cruzeiro. Vamos lá, Murilo. Pode ser o Murilo, né? Do Palmeiras. Murilo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Pode ser o Alexandre. O Alexandre voltou ao Brasil. Alex Telles tem. Alex Telles tá na Arana, pô. O Arana do Galo. Vamos lá.
Vamos lá, os volantes. Alex Telles. Quem? Não tem muita gente não, cara. Marlon Freitas. Quem? Marlon Freitas. Que fase, hein, meu? É bom jogador, mas na seleção, né? Mas né? vamos lá, volante, vai. Tá lá o Gerson. Não tem muita gente, Flamengo cara. é o Pulgar, é gringo. Olha a nossa dificuldade. Começando a ter dificuldade. Otávio Marlon Gerson. Sério? Seleção Isso, o brasileira. Gerson virou agora argentino. Ele é bom jogador. Vamos fechar o ataque, tá? Estevão, Pedro e Luiz Henrique. Isso aí o Ganso com a 10. Ganso com a 10. Matheus Pereira e Ganso no meio. Estevão, Pedro e Luiz Henrique na frente. Pode ser? Falta o número 5, o primeiro volante. Quem? O André foi Gregory. embora. Marlon Freitas? Pode ser. Acho que é o melhor que a gente tem aí. Tem o Matheus Pereira também. Já foi. Botei Ganso e Matheus Pereira. Esse meio campo não dá. É um ou outro, né? Quem seria o 8? Zé Rafael? Pode ser? Pode, né? Os caras esqueceram que o Gerson, que tá na seleção brasileira, joga no Brasil? Não entendi, não. O Zé Rafael. Pode ser, né? Marlon Freitas, Zé Rafael e Matheus Pereira. Olha que time, hein? Tem o Lucas Moura também. Aí fica no banco, pode ficar no banco. Estevão, Pedro e Luiz Henrique. O melhor é o ataque. Aproveitar para mandar um abraço aqui, quem tá fazendo aniversário hoje, Alexandre Frota, meu amigo. É seu amigo? É. Já fizeram coisa juntos? Ele e Kiko Zambianchi, outro amigo meu. O Frota que viu o Gabigol lá no... Viu? Embaixo da mesa. No cassino, né? Embaixo da mesa. Abraço. Relato impressionante. Mas vai ficar para outro dia que a gente já tá em cima da hora. Eu indico Casa Grande entrevistando Alexandre Frota. Vai ficar para outro dia esse relato. Os amigos do estagiário. Fala do Botafogo. Frota e Kiko Zambianchi. Completamente aleatório. Vamos lá, irmão. Falar de fogão, canta aqui. Calma aí, é você. Sou eu, tudo Eu tava bom? procurando ali o áudio. Sou eu, não. Cara, já ia lançar um áudio do Papo 1. Vamos lá, falar do Bota e, cara, com números aí que entraram pra história, hein, Canta? Primeiro, Botafogo atingiu, a notícia que surgiu agora, tá? 75 mil sócios torcedores. Isso porque há um mês estava rolando uma campanha pro Botafogo chegar até os 70. Vou te falar um negócio aqui, o que teve de gente que se associou pra pegar o ingresso pra esse jogo de quarta-feira, irmão. Irmão, e deu certo. Hoje em dia, não adianta, pra jogos de grande apelo você tem que ser sócio, pra qualquer um dos times, não tem jeito. Exatamente, então o Botafogo alcançou essa marca histórica, a primeira delas, 75 mil sócios torcedores. De um mês pra cá, 5 mil novos associados. A segunda marca histórica, o Botafogo conseguiu esgotar a carga de ingressos para o jogo contra o Peñarol pela Libertadores. Primeiro jogo vai ser no estádio Milton Santos, dia 23, daqui a 9 dias, e o Botafogo já conseguiu, só com sócios torcedores, esgotar essa carga de ingressos. É mais um número histórico, primeira vez, e os ingressos são vendidos 100% para sócios torcedores. Para o jogo contra o Criciúma, os ingressos ainda restam, tá? Alguns ingressos disponíveis, poucos. 50 mil foi a última parcial divulgada nesse fim de semana. Só tem Maracanã mais, né? Pois é. Hoje, abriram as vendas para o público geral nos pontos físicos. A gente ainda não tem informações sobre o número atualizado, mas a tendência, cara, é que amanhã ou no máximo quarta esses números também se esgotem. E aí, cara, a gente terá, esgotando os ingressos, 100 mil torcedores em 2 jogos do Botafogo. Esse de sexta-feira contra o Criciúma, provavelmente 60 mil, mais 40 mil do jogo contra o Peñarol. 100 mil torcedores em 2 jogos do Botafogo como mandante, torcedor dando a sua resposta e apoiando o time nesse momento final, nessa reta final de temporada. Botafogo brigando pelo título brasileiro e título da Libertadores. Vamos falar agora de números do Botafogo, que está há 2 meses sem derrota, completados na última sexta-feira. A última derrota foi para o Juventude, 2-1 pelo campeonato, 3-2, aliás, pelo Campeonato Brasileiro, dia 11 de agosto. Detalhe que o Botafogo está com uma equipe mista nessa partida. E números, melhor marca até então do Arthur Jorge. 2 meses sem derrota. Nesses 2 meses foram 8 jogos, com 11 jogos, melhor dizendo, com 6 vitórias e 5 empates. É a maior sequência de invencibilidade do Arthur Jorge. E um detalhe interessante, um positivo e outro nem tanto, né? Nos últimos 8 jogos, o Botafogo marcou 7 gols e sofreu 2. Nos últimos 8 jogos, sofreu apenas 2 gols. Ou seja,
O sistema defensivo do Botafogo muito sólido. Em contrapartida, o ataque só fez 7 gols. Menos de 1 gol por partida. É um detalhe que pode preocupar, né? O Botafogo tem tido muitas dificuldades de marcar gols, tem perdido muitos gols, criou bastante, mas perdeu muitos gols. E nessa reta final isso pode fazer diferença. Então, esses dias de treinos antes dessa partida contra o Criciúma serão cruciais para que o Arthur Jorge acerte esse ataque, né? Melhore o desempenho do ataque para que a equipe volte a marcar gols, porque é o ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro, com 47 gols, porém, nos últimos 8 jogos foram apenas 7 marcados, cara. Tá certo, cara, esse aí, Rodrigo Brandão com as informações do Botafogo. Pra gente fazer essa análise, a gente tem que olhar os adversários que o Botafogo pegou nas últimas partidas, não foram adversários simples. O Botafogo pegou um clássico contra o Fluminense fora de casa, o Botafogo pegou o Atlético Paranaense fora de casa, um jogo muito difícil. Teve o Grêmio, né? O jogo que o Botafogo deveria ter feito mais gols foi esse jogo contra o Grêmio. Sim. Porque tem uma disputa muito específica em termos de saldo de gols. Sim. Com o Palmeiras. Sim. E hoje, se o Palmeiras empata em pontos com o Botafogo, ele passa o Botafogo em saldo. Exatamente. O Palmeiras tem 2 goleadas, uma delas contra o Criciúma. E é o que o Botafogo tem que fazer na sexta-feira, tem que ganhar e fazer saldo. Eu espero do Botafogo na sexta, além de ganhar, golear o Criciúma. Lembrando que até a tabela ajudou, né? O jogo é na sexta e depois só na quarta-feira o jogo da Libertadores. Exatamente. Maracanã completamente lotado. Isso aí. Atmosfera bacana, certamente. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Eu acho, assim como o Cantarelli falou, concordo. Eu acho que o Botafogo tem a faca e o queijo na mão para conseguir aí um bom resultado contra o Criciúma, fazer um placar elástico e até tirar, né, boa parte ou quase toda dessa, vamos dizer, essa diferença de gols que o Palmeiras tem de saldo perante o Botafogo, né? O Botafogo que goleou, não lembro se foi o Atlético Goianiense ou foi o Juventude no Newton Santos, acho que foi Juventude no Newton Santos. No primeiro turno foi um papo de 5, 6-0, né? Tivemos aí o Flamengo 4-1, mas foram poucas goleadas que a gente aplicou nesse Brasileirão. Estamos precisando aí aplicar algumas goleadinhas em times menores para conseguir tirar essa vantagem que o Palmeiras tanto se sustenta, se apoia nela, que é de ter mais saldo de gol, para que no jogo contra nós eles ganhem, tirem 3 pontos de diferença e aí passem no saldo de gol. A gente conseguindo mais gols, a gente tira essa vantagem deles. E tirando essa vantagem deles, eles teriam que fazer mais do que apenas ganhar de nós no confronto direto. Teriam que conseguir aí tirar a vantagem, teriam que também secar o Botafogo para que algum outro jogo ali aleatório nós percamos e eles ganhem para conseguir mais um pouquinho de vantagem. Para aí sim, no jogo contra nós, eles terem como passar em pontos, porque em saldo não teria mais como. Mas para isso, temos que fazer uma vitória com um placar mais elástico contra o Criciúma. É aí o cenário perfeito, Maraca lotado, toda a atmosfera maneira para conseguir isso. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo, cada vídeo, cada live que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos, fico por aqui, até o próximo vídeo.